Todos e a todas e a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para fazer essa palestra, para participar desse evento, que assim é realmente muito importante e tem um timing muito bom, né? A gente está com várias situações aqui no Brasil, a gente tem o G20 acontecendo, a gente também tem este ano a conferência das partes da Convenção da Biodiversidade aqui do lado, na Colômbia. Então, a gente tem vários momentos importantes. E eu vou falar de um tema que é um dos mais quentes da CDB, da convenção. Na verdade, talvez seja o mais quente. Eu vou começar com uma pequena introdução, só para botar todo mundo na mesma página, né? Alguns já estão bem cansados de ver isso. Falar rapidamente sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, a Convenção está estruturada sobre 3 pilares principais, que é a conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dessa biodiversidade e a repartição de benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos. A CDB, né, com base nesse terceiro pilar, a CDB estabeleceu o conceito de acesso e repartição de benefícios, ABS em inglês, a gente usa muito o termo em inglês, né, Access and Benefit Sharing, que define como os recursos genéticos podem ser acessados e como os benefícios resultantes do seu uso são compartilhados entre os usuários, que podem ser pessoas, instituições ou países, que utilizam os recursos, e os provedores, pessoas, instituições ou países que os fornecem. Então, a CDB está muito pautada em provedor e usuário, provedor da biodiversidade, provedor do conhecimento tradicional associado e o país usuário. E divide, né, o mundo de uma forma nesse sentido, né, o norte global, sul global. Mas isso tem mudado bastante na perspectiva das sequências digitais, que é o tema do qual eu vou falar aqui. Então, a gente tem aqui o Protocolo de Nagoya, né, pautado em cima do terceiro pilar, né, o Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios advindos da sua utilização, que é um dos documentos mais importantes da Convenção da Biodiversidade. Ele foi adotado na Conferência das Partes da CDB na sua 10ª edição, a COP10, em Nagoya, em outubro de 2010, e entrou em vigor 4 anos depois na COP12, na Coreia do Sul, que, por coincidência, foi a primeira COP da qual eu participei. Bom, esse é o escopo internacional, e agora vamos ver um pouquinho do nosso escopo aqui nacional, né? A nossa lei 13123 de 2015. A lei da biodiversidade, como ela é chamada, alcança todas as pesquisas, experimental ou teóricas, realizadas com o patrimônio genético brasileiro e conhecimento tradicional associado, mas aqui eu estou realmente focando no termo patrimônio genético, que tem essa definição aqui. Informação de origem genética de plantas, animais, micro-organismos ou outras espécies da natureza, incluindo substâncias derivadas do metabolismo desses seres vivos. Então, a gente tem a palavra muito clara lá, é informação genética. E aí, inclui todas as pesquisas com a biodiversidade e também o uso de informações de sequências genéticas publicadas em bancos de dados públicos. Tá? E quais são esses bancos de dados?
por exemplo, o consórcio, né, de bancos de dados de nucleotídeos. Temos o GenBank dos Estados Unidos, né, o NCBI, o ENA da Europa e o banco japonês, o DDBJ. E isso foi operacionalizado no Brasil por meio do SIGEM, né, o sistema eletrônico, onde, nesse formulário aqui, você tem a opção, você tem que preencher, né, a procedência do recurso genético, e aí você indica lá em sílico. Ao indicar em sílico, você tem que, então, dar as informações que estão nesses bancos. Tá? Então, agora eu vou contar um pouquinho sobre esse histórico das Digital Sequence Information, né? Informações, sequência digital. Esse tema, então, ele foi inicialmente discutido no âmbito das discussões sobre biologia sintética na COP 12, na Coreia do Sul, e em seguida ela foi separada dessa discussão de biologia sintética e passou a ser um tema principal da COP. Tá? E aí, na COP 13, em Cancún, ela já foi discutida, dissociada. O tema continuou a ser discutido na COP 14, no Egito. Depois a gente não teve a COP, né, em 2020, mas aí foi retomada na COP 15, no final de 2022, em Montreal, e vai ser agora retomada aqui na COP 16, em 2024. Só que, né, nesse período aqui, a gente teve muitas discussões, muitos fóruns de discussões, reuniões, discutindo esse tema. E esse tema foi ficando cada vez mais quente, mais polêmico, né? E agora eu acho que está um pouco melhor. Então, eu trouxe esse slide aqui de um artigo recente sobre o processo político de DSI no âmbito da CDB entre 2016 e 2021. Tá? Então, a gente teve a COP 13, depois foi feito um estudo sobre a situação de DSI. O que é DSI, né? Digital Sequence Information. Aí estabeleceu-se depois, em seguida, a TAG, em 2018, né, de DSI, que é um grupo de experts ad hoc. Na sequência, a gente teve, durante a reunião do corpo subsidiário, a CDB, mais discussão sobre DSI. Aí veio a COP 14, e nessa COP foram comissionados 4 estudos, que eu vou falar de cada um. Tá? Todos publicados em 2019, né, um estudo sobre o conceito e escopo de DSI, né, o que é DSI, qual é o escopo. Esse aqui foi um estudo que foi combinado sobre as bases de dados e a rastreabilidade, e o estudo sobre medidas domésticas. Que países já incluíram essas sequências na sua própria legislação? Com base nisso aqui, a gente tivemos um outro, a TAG, né, esse grupo aqui de experts, em 2020, e que depois foi seguido em 21, online totalmente, porque a gente já estava na pandemia, esse grupo de trabalho aberto. Né? Bom, na quarta conferência, então, quando a gente tratou de DSI já, né, separadamente, na verdade foi a segunda COP, onde o DSI já estava sendo tratado de forma separada, a gente teve o debate principalmente focado se as sequências genéticas deveriam ser tratadas da mesma forma que a matéria física. Na verdade, aqui já eram sequências digitais, né? Não sequências genéticas, de sequências digitais. E vocês vão entender por quê. Então, devemos tratar as sequências digitais da mesma forma que a matéria física?
Os 3 elementos-chave das reuniões foram se a repartição de benefícios em DSI seria uma exigência, se o tema deveria ser tratado no protocolo de Nagoya e sobre a definição de DSI. E, ao final das discussões, foi aprovada a decisão da COP sobre este tema, que estabeleceu a necessidade de estudos. Como eu já falei, né, aqueles 4 estudos. Esses estudos, então, para vocês entenderem o escopo, né, o primeiro estudo, ele traz, então, qual é o escopo, o que é a definição DSI, qual é o escopo. Então, vamos lá. Grupo 1, DNA e RNA. Grupo 2 seria este grupo, mais proteínas, mais modificações epigenéticas. O grupo 3 seriam esses 2 grupos, mais metabólitos e outras macromoléculas. A gente falou bastante em metabólitos mais cedo, né? E teríamos um 4º grupo, que incluiria, inclusive, que pode incluir também conhecimento tradicional associado. Então, cientificamente, esses 3 grupos aqui são todos baseados na estrutura molecular de macromoléculas e pequenas moléculas, as informações que carregam e as informações associadas à sua aquisição. E o grupo 4 inclui informações que não estão relacionadas à estrutura molecular ou informações associadas à sua aquisição. Mas a gente, quando fala de DSI, realmente a gente está se referindo a esses 3 aqui, né? A esses 3 grupos aqui. Tá? Então, agora vocês já sabem do que a gente está falando. E aí tivemos esse estudo 4 sobre as legislações nacionais que já incluíram DSI, e aí a gente tem a nossa legislação descrita nesse estudo. Já o estudo 2 e 3, então, ele traz essa combinação, né, das bases de dados que tratam de DSI, mais a rastreabilidade. Como tinham relação dos 2 temas, a gente achou que deveriam ser fundidos. Eu falo a gente porque eu tive o privilégio, né, de participar desse estudo junto com os autores principais, sob a liderança de Amber Schoss, que é da coleção de culturas alemã, né, a coleção de micro-organismos e culturas alemã, a DSMZ. Ela, membro do Global Genome Biodiversity Network, foi inclusive citado, né, pelo Eric, hoje mais cedo. Eu também sou membro do DGBN. Ela levou essa proposta de nós fazermos a proposta desse estudo, e a nossa proposta foi aceita e a gente desenvolveu esse estudo. E, inclusive, esse estudo, né, esse trabalho em conjunto, levou depois, estimulou a criação desta rede aqui, que é a Rede Científica de DSI, criada em 2020, com a missão de ajudar os formuladores de políticas e outras partes interessadas a entenderem sobre DSI, suas aplicações e contribuições para pesquisas que dão suporte à conservação da biodiversidade e à saúde pública, bem como sobre os benefícios globais do acesso aberto aos bancos de dados contendo DSI. E os nossos membros acreditam que somente por meio de um debate qualificado seremos capazes de encontrar um mecanismo que possibilite a pesquisa e inovação com repartição de benefícios de forma justa e equitativa. Nós temos representantes, temos atualmente 90 membros em torno de 27 países, de todas as regiões do mundo. Estamos juntos, trabalhando nisso, advogando por isso, nas COPs e nas reuniões entre COPs. Aqui eu convido a todos, por favor, visitem essa página, tá? Conheçam o trabalho que a gente tem feito. Aqui tem vários documentos que a gente tem preparado, policy brief e outros documentos para dar esse embasamento.
né? A gente tem informações, inclusive, né, que mostram claramente que não existe mais essa questão de provedor e usuário. Todos os países são provedores e usuários, o Brasil é um dos países, né? Bom exemplo. A gente, inclusive, em DSI, é mais usuário do que provedor. E também temos aqui um artigo que foi muito importante para a discussão, a proposta que a gente tem na mesa hoje, que é o mecanismo multilateral. Esse é o artigo, né, uma opção multilateral de ganha-ganha para a DSI, né, win-win, né, que a gente já falou hoje mais cedo. Então, os membros da rede publicaram em 2022 esse artigo na Nature Communications, delineando uma nova proposta de política que garantiria uma repartição de benefícios justa e protegeria o acesso aberto, o open access, promovendo a conservação da biodiversidade. Foram 41 autores de 17 países. E o que a gente traz nesse artigo? Manter o acesso aberto às bases de dados. A gente não pode correr o risco de perdermos esse acesso aberto a todas essas bases. As bases de nucleotídeos, as bases de proteínas e todas essas outras bases de dados que contêm as informações digitais. Ter acesso separado de repartição de benefícios. Não dá para ter os acordos bilaterais, país provedor e usuário, nesse caso. E eu vou explicar por quê. Ter um sistema simples, pois ciência já é complicada e, portanto, os marcos legais não podem ser. Ter harmonização entre os vários outros tratados internacionais que também estão tratando de DSI. A gente tem o Tratado de Pandemia, que está sendo agora discutido, que trata também de DSI. A gente tem o Tratado de Biologia Marinha, fora da jurisdição nacional, o BBNJ, que incluiu o DSI, o termo DSI está lá. Temos o TIRFA, de Agricultura, e agora, recentemente, inclusive, o da UAIPO, né, o Acordo de Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados e Propriedade Intelectual, que não trata claramente de DSI, mas está lá a informação, né? Então, temos vários tratados. E, com tudo isso, garantir a conservação, uso sustentável e o crescimento verde. E agora eu vou explicar por que os acordos bilaterais não funcionarão. Porque a gente tem um conjunto de dados, isso aí é com base no artigo, nesse artigo que eu acabei de citar, são números 2021, né? Um conjunto de dados DSI, 228 milhões de sequências genéticas anotadas, 1,5 bilhão de leituras, baixadas 34 milhões de vezes por ano, parcial ou totalmente, usadas por mais de 10 a 15 milhões de usuários. Os dados DSI estão vinculados a mais de 1.200 bancos de dados interconectados. Por isso que não dá para fazer acordo bilateral de país provedor e país usuário. Adicionalmente, um sistema bilateral criaria um mercado competitivo que incentivaria perversamente o uso de DSI de países onde não existem restrições ou regulamentação quanto ao uso de DSI, prejudicando aqueles que têm essa regulamentação e que geralmente são os países megadiversos em desenvolvimento, como o Brasil. Problemas quanto à capacidade instalada em DSI, né? Isso foi levantado, né, pela Cláudia, inclusive, né? Por que a gente não consegue desenvolver, né, se desenvolver aqui tecnologicamente? Em parte está aqui, ó. Altos custos de insumos necessários para a biologia molecular e para outros tipos de experimentos, né? Os termos e condições de financiamento impedem a transferência de tecnologia, isso também foi muito falado. Fuga de cérebros, nossos jovens pesquisadores não conseguem ficar aqui. Infraestrutura em DSI insuficiente.
não temos centros de sequenciamento assim, tão desenvolvidos quanto os países envolvidos, né, em todos os lugares, infraestrutura de TI, bioinformática, falta de internet. Tudo isso nos impede de produzir DSI e usar DSI na mesma velocidade. Então, a gente é um país mega diverso, a gente pode até produzir bastante essas sequências, mas a gente não vai usar na velocidade que os países envolvidos usam. Por isso, parte desse recurso da repartição de benefícios tem que voltar para Capacity Building, Capacity Development, que é a capacitação, né, instalada, desenvolvimento em capacidades e tal. Bom, com base naquele slide, naquele esquema, eu fiz um outro de 2022 a 2024. Tá? Então, a gente teve a COP14, né? Entre a COP14, então, e a COP15, a gente teve várias reuniões. A gente teve a reunião em Genebra do Working Group, né, do grupo de trabalho. Até foi a primeira reunião física, né, que a gente teve. Né, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, depois da pandemia. Depois dessa reunião aqui, a gente teve a decisão lá de se montar o Informal Advisory Group, né, o grupo assessor informal, virtual. Né, eu tive a oportunidade de ser selecionada para participar dele. A gente trabalhou nessa matriz aqui, onde a gente avaliava manter como está, né, tratar a DSI como recurso genético físico, ter o acordo de repartição do país, ou ter um global, pagamento para ter acesso a DSI nas bases de dados, um absurdo. Felizmente, vocês vão ver aqui, né, a maioria é contrária em alguns pontos aqui. Né? Pagamento pelos serviços resultantes de DSI, contribuições voluntárias, muito bem visto, inclusive, ou pagar pelo produto desenvolvido a partir de DSI, que, na verdade, está dentro da nossa legislação. Né? A nossa legislação tem exatamente isso. E aumentar a colaboração tecnológica e científica entre os países, né? Capacity Building. Não ter repartição de benefício para a DSI, felizmente também não foi muito aceito, e essa proposta africana que está sendo apresentada constantemente, que é ter pagamento do varejo, né, do uso de DSI na porcentagem de 1%. Na verdade, eles se basearam na nossa legislação, porque isso a gente paga 1% de repartição de benefícios em relação aos nossos recursos genéticos. E essa é a matriz resultante. Bom, continuando, aí tudo isso aqui era para levar para a COP15 para a gente continuar essa discussão. Tá? Então, na COP15, após muitos anos, alcançamos importantes decisões quanto à DSI. O acesso aos bancos de dados públicos continua aberto. Conseguimos essa conquista lá no documento. Os benefícios do uso do DSI devem ser repartidos de forma justa e equitativa, entre outros, para apoiar o desenvolvimento e construção de capacidades dos países em desenvolvimento. Um mecanismo multilateral de repartição de benefícios do uso do DSI, incluindo um fundo global, deverá ser estabelecido. Em muitos momentos de discussão, o nosso artigo, aquele que eu mostrei para vocês, que propunha o mecanismo multilateral, era citado como referência. E os países partes concordaram em trabalhar nos 2 anos seguintes, até a próxima COP em 2024, para desenvolver esse mecanismo multilateral por meio de um processo inclusivo que envolve grupo de trabalho aberto, de novo, né? A gente teve em Genebra, em novembro de 2023, e a gente teve recentemente, em agosto, né, em Montreal. Felizmente, no verão, diferente da COP15, que foi no inverno, debaixo de neve. Também um grupo consultivo informal, o IAG, de novo, né,
para isso, e, de novo, eu fui selecionada para participar desse grupo, eu fui indicada como representante do Earth Biogenome Project, também foi mencionado hoje mais cedo, e também estudos comissionados que estão sendo desenvolvidos. Esses são os estudos, tá? Vou apresentar aqui. O estudo 1, quanto o mecanismo multilateral, o outro atenderiam critérios definidos na COP15. Então, uma solução para a repartição justa e equitativa, né, envolvendo DSI, entre outros aspectos, precisa ser eficiente, viável, prático, gerar mais benefícios, ser eficaz, proporcionar segurança e clareza jurídica, não impedir a pesquisa e inovação, ser consistente com acesso aberto, não ser incompatível com as obrigações legais e internacionais, apoiar-se mutuamente em relação a outros instrumentos de ABS e ter em conta os direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, inclusive com respeito ao conhecimento tradicional associado. Então, os benefícios monetários e não monetários, advindos, né, do DSI, devem, em particular, ser usados para apoiar a conservação e utilização sustentável da biodiversidade, também beneficiar os povos indígenas, comunidades locais. Então, o mecanismo multilateral tem que ser baseado nisso. E, de novo, a gente trabalhou com essas matrizes, né? O outro estudo, opções de medidas geradoras de receita e viabilidade de implementação e custos. O estudo visa avaliar as opções de medidas geradoras de receitas em diferentes pontos da cadeia de valor, a viabilidade da sua implementação e os seus custos em relação ao seu potencial de receita. Imagina um sistema que vai custar mais do que a repartição de benefícios, não faz sentido nenhum. E a Secretaria Executiva da CDB, então, ela está compilando essas lições aprendidas com outros mecanismos de financiamento internacionais, como o TIRFA, o marco de preparação contra a influenza pandêmico da OMS e o programa de pequenas subvenções do Fundo Global para o Ambiente, o GEF. Bom, aí a gente continuou, né? A gente teve, então, o IAG virtual de novo. Um dos resultados, assim, rapidamente, tá? Por exemplo, vamos ter tratamento específico, então, lista de espécies de plantas, por exemplo, vão ser tratadas diferentemente do resto do mecanismo multilateral. Vamos ter uma base de dados separada, vamos ter um label, né, de DSI lá no consórcio de base de dados. E como vai ser com as regras nacionais, né? Os países que já têm essa legislação, elas vão poder participar ou não, ou também do mecanismo multilateral. Bom, passando rápido. E outra questão também, por exemplo, vamos incluir recursos genéticos no mecanismo multilateral? Hoje, o recurso genético é acordo bilateral. Será que a gente vai chegar no momento onde ele também vai ser incluído? Se vocês quiserem mais informações, a CDB estruturou essa página, tá, sobre DSI, sobre sequências genéticas, e sobre o trabalho do IAG, né, desse ano, que foi no primeiro semestre, tem todas as apresentações e discussões que a gente teve lá. Bom, continuando aqui, depois disso aqui, então, a gente, em agosto, teve o grupo de trabalho em Montreal. Lá, a gente teve um avanço considerável em relação ao mecanismo multilateral, né, para a repartição de benefícios de DSI. O resultado foi uma minuta de recomendações, né, a ser considerado pela COP16, e os debates permitiram reduzir as opções para operacionalizar o mecanismo multilateral e o Fundo Global. Em resumo, gente, eu trouxe aqui alguns pontos que mais afetam a gente da área acadêmica, tá? Desse documento final. O estabelecimento de um banco de dados para a DSI no âmbito da CDB. Isso, felizmente, a maior parte dos países não concorda. Não faz nenhum sentido criar uma base de dados específica quando a gente já tem um sistema que funciona muito bem. E seria um recurso absurdo para fazer isso, um recurso que seria retirado da repartição de benefícios usada para conservação, para desenvolver uma base de dados.
só para vocês entenderem, o documento todo está cheio de brackets, quer dizer que não tem acordo. Esse é um dos pontos que não tem acordo mesmo. Todos os usuários não comerciais pagam repartição de benefícios não monetários. Bancos de dados e instituições acadêmicas não fazem contribuições monetárias para o Fundo Global. Ou seja, nós, pesquisadores, a gente usa, né, as sequências para a nossa pesquisa. A gente vai ter que fazer repartição não monetária. Mas de que forma? Através da divulgação dos nossos resultados, através de capacitação. Só que a gente vai ter que transformar isso, vai ter que permitir desenvolver indicadores para isso. E isso já está sendo discutido para apresentar na COP16. E também todas as outras possibilidades de repartição não monetária. O que acontece? No protocolo Nagoya existe uma lista de repartição não monetária, que inclusive é muito parecida com a nossa lista da nossa legislação. A gente da rede de DSI se juntou num grupo para discutir quais são as outras repartições não monetárias que nós, pesquisadores, podemos apresentar. Tá? Então, capacitações, treinamentos, publicações de artigo, relatórios e por aí vai. As bases de dados públicos. Foi também discutido a necessidade dessas bases de dados informarem para o usuário que existe um mecanismo multilateral, né, para a repartição de benefícios, e a necessidade de cumprir também com as legislações nacionais e internacionais. Isso não existe. Hoje, quem usa, por exemplo, GenBank, sabe que até um tempo atrás nem era obrigatório, na verdade, já estou falando aqui, ó, a exigência de informação sobre procedência geográfica e, quando pertinente, sobre CTA. Até algum tempo atrás, o pesquisador não precisava informar a origem geográfica da sequência. Hoje passou a ser obrigatório, né? Agora, isso no GenBank, tá? De nucleotídeos, né? Também está sendo exigido que haja a mesma exigência em relação à informação do conhecimento tradicional associado àquele recurso genético da onde foi obtido o DSI. Então, isso aqui são melhorias importantes sobre a responsabilidade das bases de dados. Também está em brackets, mas tem mais chance de ser negociado e acordado. E outro ponto que eu trouxe aqui também é a questão do financiamento, apoiar, entre outros, o desenvolvimento de capacidades, transferência de tecnologia para gerar, acessar, usar, analisar e armazenar DSI. Então, de novo, né, a importância da gente ter tanto repartição monetária como repartição não monetária para permitir isso aqui, para permitir que os nossos países em desenvolvimento possam gerar DSI em grande quantidade e podermos usar DSI para a gente desenvolver os produtos e não ficar refém dos países desenvolvidos. Bom, e agora a gente vai ter a COP16 lá na Colômbia e eu termino aqui agradecendo a atenção de todos.